Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com o Senhor, com a palavra. E nós vamos seguir para honra e glória do Senhor. A gente está aqui mais um dia, né? Sábado, feriado, e a gente vai dar continuidade na nossa leitura. Hoje nós vamos ler na sequência aqui Mateus, capítulo 12. Nós tínhamos parado no versículo 21, né? No outro dia que a gente estava lendo, acho que foi quinta-feira, se não me engano. Não, terça-feira a gente leu o início de Mateus 12. Então hoje a gente vai terminar esse capítulo 12, do versículo 22 até o final, que é o versículo 50, tá bom? Então vamos seguir aqui Mateus 12, a partir do versículo 22. Diz assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Capítulo 12, então, Jesus está falando, né, contra acusações que são feitas contra ele, a respeito de que, através de que espírito, né, ele expulsa, então, esses demônios, como ele está fazendo milagres no meio do povo de Israel. E para a maioria dos fariseus e dos mestres da lei, isso tinha a ver com demônios. Jesus era possuído de demônios porque eles não acreditavam na operação dos seus milagres, eles não acreditavam na maneira como Jesus agia, né, com amor, compaixão, misericórdia, perdoando pecados. Acreditar que ele era o Filho de Deus era impossível para esses homens que aguardavam um Messias totalmente diferente. Gente, uma reflexão que eu queria que a gente fizesse: a religião, ela cria maneiras, tradição, fórmulas, né, estratégias que às vezes fecham as nossas mentes e o nosso coração para a atuação do Espírito Santo. Deus não está preso numa caixinha, Deus não está preso numa religião, Deus não está preso numa tradição de uma ou de outra placa de igreja. Deus é acima de tudo isso, né? E a maneira como Deus age na vida de cada ser humano, ela é muito pessoal, muito particular, muito individual. E nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo, inclusive na nossa vida. A forma como Deus usa a minha vida pode ser muito diferente da forma como Ele usa você. A forma como Ele usa você pode ser muito diferente da forma que Ele usa seu marido, sua esposa, seu filho, sua irmã, seu irmão, um pastor da sua igreja. É muito individual, é muito de forma muito criativa. Deus se move, né? Desde que o mundo é mundo. A criação, ela manifesta a glória de Deus justamente por causa disso, porque Deus é extremamente criativo. Então, ver Jesus manifestando esses milagres para aqueles homens era totalmente fora da casinha, né? Era totalmente fora dos seus costumes e tradições, e por isso eles não aceitaram o próprio Cristo. Tomara, né, que a gente não tenha a mesma atitude nos nossos dias a respeito da maneira como Deus tem agido na igreja, como Deus tem agido nas nossas vidas, como Deus tem agido na vida do nosso irmão. Que os julgamentos, eles sejam muito mais a partir realmente do próprio Evangelho e do Espírito Santo de Deus trazendo discernimento para nós, do que um julgamento simplesmente por causa dos nossos jeitos de achar que a religião funciona. Amém? Então, que nesse sábado vocês possam aproveitar aí e meditar nessa palavra. Nós já lemos, né, um pouco desse texto em outros evangelhos, inclusive. A gente já leu lá em Marcos capítulo 3, em Lucas capítulo 11, nós temos essas passagens que a gente leu hoje. Então, a gente vai seguindo esse cronograma, né, que está em ordem cronológica dos fatos, e aqui nos evangelhos, então, a gente tem um pouco de repetição dos textos, justamente porque os 4 evangelhos falam da mesma manifestação, dos mesmos milagres, a maioria deles tem as mesmas descrições do que Jesus foi fazendo no seu ministério. Então a gente vai encontrar alguns paralelos bem bacanas aqui a respeito do ministério de Jesus. Amém? Amanhã a gente volta, Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, tá bom? Amanhã domingo, dia do Senhor, dia da gente estar aí com a família, né? Comemorando mais um domingo, né? Na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor prepara para nós, tá bom? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.